Hoje eu estava me perguntando, e eu vim aqui dividir isso com vocês, que a gente está vivendo um tempo muito estranho. É um tempo que eu me pergunto, tudo agora é relativo? Será que dá para a gente colocar essa pergunta nas questões que a gente está vivendo, nós todos? Tudo é relativo, tudo não é bem assim, tudo tem vários significados. O que significa para mim não significa para você. Então tem uma coisa acontecendo que eu não sei se é da área da semântica, da linguagem, que eu não entendo muito, mas que sinceramente eu acho que tem causado grandes transtornos nos nossos processos de fazer leitura de realidade. Então, assim, a pergunta é, tudo agora é relativo? É a minha pergunta que eu faço, sabe? Porque existem coisas, gente, que não são relativas. Uma árvore é uma árvore, entendeu? Um gato é um gato. Uma cama é uma cama. Tô falando de objetos, né? Um livro é um livro. Então me parece que essas coisas são incontestáveis, mas todas as vezes que a gente está chegando mais para a área humana, aí é assim, não é a minha escolha, ou não é a tua maneira de ver, a minha é diferente. E a gente não está falando de um olhar diferente, de ideias diferentes, de concepções diferentes sobre uma mesma coisa, que você pode sentar com esse outro e a partir do momento que você está sentando e conversando, a gente vai entendendo qual que é o ponto de vista de um e de outro. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de acontecimentos, assim, de atitudes que fazem a gente pensar o seguinte: ser humano é humano? O ser humano está usando essa característica que é a principal e que é a mais peculiar, que é ser humano? Então essa semana eu estava ouvindo de uma pessoa que é diretora de uma escola, que teve um impasse lá, meio que na hora do recreio, com adolescentes. A professora chegou, falou com a adolescente que elas estavam ameaçando uma briga, meninas ameaçando uma briga, e a professora falou, vai daqui para lá agora, para que isso aí se encerre. E aí a adolescente começou a gritar aos berros para a professora, você não aponte esse dedo para mim, algo do tipo, e partiu para cima da colega e rasgou a roupa da colega toda e mexeu na escola inteira, aquela cena de violência. E de repente chega a diretora, chegam os especialistas e chegam os conselhos, que são os conselhos institucionais que cuidam do assunto da infância e da juventude, e a coisa foi parar na delegacia. Então, assim, quando eu penso que a gente tem entre os adolescentes, ou a gente está vendo e vivenciando entre os adolescentes acontecimentos dessa natureza, eu fico muito assustada. Porque com o passar de tantas décadas, você pensa, meu Deus do céu, a gente não via isso antes dessa forma. Então o que acontece? Aí a gente pega a adolescente que rasgou a outra toda, que brigou, que machucou, e a gente pensa, tem um distúrbio, né? Tem uma disfunção qualquer, tem um diagnóstico, aí tem que achar o diagnóstico para poder estar explicando aquele comportamento humano. Mas, para além disso, a pergunta que a gente tem que fazer é por que as coisas estão chegando nesse ponto? Por que é que nós, supostamente os humanos, ainda mais os jovens, né, estão chegando nesse ponto? E quando a gente também pensa que pessoas com mais idade andam tendo comportamentos dessa natureza, né? A gente teve agora o Marcelo Rubens Paiva foi fazer uma apresentação. O Marcelo Rubens Paiva tem uma história incrível, né? E de repente tamparam uma mochila na cabeça do Marcelo Rubens Paiva. Ele é cadeirante. Então, assim, é uma coisa para a gente parar para pensar muito, gente. O que é isso que está acontecendo? Porque senão a gente vai começar a ter que colocar os humanos também na relatividade. Humano é humano, todo humano é humano, né? E eu quero deixar essa pergunta para vocês hoje. Você se sente humano? Você se sente humano? O que é para você ser humano? Para um pouco para pensar nisso. Olha em volta de você e tenta dizer para si próprio, ou tenta traduzir para você o que os humanos em volta de você andam fazendo.
o que no final das contas é a humanidade? Que lugar é esse que a gente ocupa como seres que somos e que somos chamados de seres humanos? Olha a TV, olha as redes, olha as reportagens das pessoas tendo comportamentos absolutamente bizarros, sabe? Das pessoas transformando as relações em coisas voláteis, das pessoas entendendo que ser humano é algo assim facilmente destruído e que possa dar cabo dele, sabe? Vamos dar cabo, vamos acabar, né? Vamos lá, vamos destruir, sabe? Então, assim, como o meu canal que está aqui agora, chegando agora, tem essa proposta de ser mais humano, é o que eu vou fazer aqui sempre, é começar a provocar as pessoas a pensarem que de fato é ser humano. Eu acho que as escolas têm que olhar isso, as famílias têm que olhar isso. Eu tenho dito, a política tem que olhar isso. Qual o caminho que a gente precisa fazer para a gente se recuperar? A nossa raça está doente, gente. A gente está vivendo um momento assim, muito de distorções, disfunções. Então pensem sobre isso. Né? O que é ser humano e o que como humano nos cabe, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar dentro de tudo isso que se chama mundo, planeta, universo, que a gente pertence. Então hoje eu vou deixar só essas perguntas aqui para vocês fazerem para si próprios e olhar no entorno de vocês como é que as coisas andam. Porque quando a gente vê as reportagens, a gente vê atrocidades acontecendo na rua e as pessoas passam do lado como se nada tivesse acontecendo. Pode ser um assalto a uma jovem, uma pessoa armada assaltando uma jovem, que as pessoas não tomam nenhum tipo de atitude, num processo muito claro de descompromisso. E a hora que eu estava pensando nesses temas, porque eu penso esses temas de forma muito espontânea, me ocorreu uma frase de um livro que eu tive uma certa resistência com ele, porque eu li ele quando eu era jovem e eu não compreendia, que era O Pequeno Príncipe. E ele fala uma coisa que é uma frase que é famosíssima, aparece em tudo quanto é slide: tu te tornas responsável por aquilo que cativa. Então, nós estamos precisando de nos cativar. Primeiro nós mesmos e depois cativar pessoas para que a gente possa de novo ter relações, estar nos lugares, estar no meio de multidões, conforme a gente vê aí nesses estágios acontecendo isso tudo, de estar nos lugares coletivos entre nós com o mínimo de harmonia, com o mínimo de bom senso, com o mínimo de cuidado, sabe, à vida humana e a esse lugar que a gente ocupa na cadeia universal. Pode ter sido um vídeo assim meio estranho, porque eu tô só levantando coisas aqui, mas é para levantar mesmo, é só para levantar, deixar todo mundo assim com essas perguntas em si próprios a partir do momento que a gente encerra aqui essa temática, tá bom? Fiquem com isso e a gente vai pensando o que é que a gente pode fazer para a gente resgatar aí o status daqueles mais evoluídos, dos seres mais evoluídos que estamos por aí.